Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. A gente começa o programa falando dessa decisão do Conselho Federal de Medicina que suspendeu aquela resolução que restringia o uso medicinal do canabidiol, nessa restrição que gerou muitas críticas por parte de mães, de pessoas, de mães, familiares, enfim, que utilizam o canabidiol como alternativa para diversas patologias aí. E sobre essa polêmica, eu converso agora com a pesquisadora da FAMERP, a doutora Heloísa Cristina Caldas, ela que é mãe do Rafael também, que está aqui com a gente. Agradeço a presença dos dois. E estamos aqui também com o coordenador de Direito Médico da UAB de Rio Preto, o doutor Paulo Yunes, doutor que também é membro do Comitê de Ética da FAMERP. Obrigado, viu, doutor? Bom, vou começar aqui com a doutora Cristina. Doutora, como que vocês que utilizam o canabidiol receberam a primeira resolução e agora essa decisão de suspender essa restrição? Lembrando que a senhora, o Rafael também vai falar com a gente aqui, utiliza o canabidiol, né? Obrigado. Queria agradecer, Alexandre, pelo convite de eu estar participando aqui. É muito importante para as mães de pessoas que fazem o uso do canabidiol. O Rafa já utiliza o canabidiol faz 2 anos. Então, e além de eu estar aqui como a mãe do Rafael, eu também faço pesquisa, então eu estou dos dois lados da moeda. Quando veio a resolução do Conselho Federal de Medicina proibindo o uso do canabidiol, foi muito ruim para nós, né? Como que o Rafael já está em tratamento há 2 anos. Então, o que a gente poderia fazer? Suspender o tratamento? Então, foi muito ruim. E ele tem ótimos resultados com a utilização do canabidiol, depois ele pode falar um pouco. E agora veio essa decisão de revogar o decreto, e eu queria até, depois o doutor Paulo fala melhor para nós, se isso pode ser uma coisa definitiva ou não, que até onde nós vimos ainda é provisório. Então, foi uma luta, né? Eu acho que o Conselho Federal de Medicina ele só reverteu isso porque os pais, as pessoas foram atrás para conseguir essa reversão, mostrando que o fitoterápico usado, que seria o CBD, usado para o tratamento, principalmente aqui eu estou falando do autismo, mas tem outras doenças, ele tem perspectivas boas em relação à pesquisa. Legal. Antes de a gente ouvir o doutor, deixa eu falar com o Rafa aqui. Ô Rafa, como que foi quando você começou a tomar o canabidiol? Como que era antes? Como que ficou depois? O que você acha desse medicamento? Cara, diferente de certos outros medicamentos, pra mim ele não teve um efeito instantâneo, mas dentro de uma semana eu já comecei a perceber mudanças. Eu comecei a ter mais energia, eu consegui ter um autocontrole melhor, meu nível de ansiedade, começou a diminuir dentro da minha rotina, e eu senti que eu conseguia fazer coisas que antigamente eu não conseguia, por falta de energia, falta de... É porque a ansiedade drena energia, querendo ou não, né? Então, eu não conseguia fazer por essa condição. E depois de eu começar a utilizar esse medicamento, eu comecei a ter mais tranquilidade, mais facilidade para conseguir fazer essas coisas. E como que era antes? Como que você se sentia antes de tomar quais eram os seus sintomas, vamos dizer assim? Olha, o canabidiol não é o único medicamento que eu tomo alguns medicamentos, acho que uns 4, 3. Ela pode me corrigir se estiver errado. A gente usa o canabidiol como um coadjuvante ao tratamento dele. Então, a gente conseguiu diminuir as quantidades de remédio que ele tomava. Isso. Principalmente o ansiolítico ele não toma mais. E o que ele tinha muito era um excesso de ansiedade, então ele tinha crises recorrentes. E depois do uso do canabidiol, essas crises quase cessaram. Então, a gente percebe um equilíbrio emocional melhor em relação a essa parte de ansiedade. Sim, eu quis passar isso só pra falar que não foi do 0 para 100, entende? Eu já tinha uma certa base, por isso que talvez a mudança não tenha sido tão drástica, mas foi muito relevante. Hoje você não pensa em ficar sem? Não, acho que não tem o porquê. Legal.
Bom, vamos ouvir o doutor Paulo. Tecnicamente, doutor, existe chance dessa suspensão cair? Ela é temporária? Foi revogada a resolução do dia 14 e não foi? Como que está no juridiquês aí, como é que está essa questão? Antes eu queria parabenizá-lo aí pela proposta, né? Um tema que traz algum desentendimento na sociedade e certamente é muito importante, porque muita gente hoje faz uso dessa substância. Então, convidar a doutora Heloísa, convidar o Rafael, né? Não só como pesquisadora, mas também mãe, né? De uma pessoa que faz uso dessa substância é super importante para esclarecer a população, né? Em relação à resolução, Gama, eu acabei ingressando hoje mesmo no site do Conselho Federal de Medicina e lá consta a palavra revogação, né? Apesar de no corpo desta nova resolução constar a suspensão, né? Então, apesar da gente, não obstante a gente queira discutir a respeito disso, eu entendo que não vale a pena, porque o efeito prático disso é de fato como se fosse uma revogação. Tanto que a própria resolução nova, agora bastante recente, ela propõe uma consulta pública, né, até dia 23 de dezembro. Então, é muito importante que os profissionais de medicina, profissionais de todas as áreas aí da saúde, possam contribuir de alguma forma, já que esse desentendimento é muito grande dentro da própria saúde, né, dos profissionais de saúde. A utilização com parcimônia, com estudos científicos, né, e isso é importantíssimo. Eu vejo que o caminho é esse mesmo, né? Já que a resolução ela causou tanto desentendimento, e causou desentendimento porque a redação não é boa, né? À medida em que você prevê o uso, a possibilidade de uso em relação a 3, basicamente, doenças, né? Ali trazidas naquela resolução, a 2324 de 2022, por uma interpretação negativa, muitos médicos se preocuparam, porque disseram assim, poxa, então se está previsto aqui o uso só para essas 3 doenças, basicamente, a gente não pode fazer uso, ou não podemos continuar o uso em relação a outras doenças, né? Então, não posso dizer que foi um erro de redação apenas, né? Porque, queira ou não, é uma entidade super respeitada, né? O Conselho Federal de Medicina, mas composta de profissionais também da área jurídica, então, né, fica realmente a dúvida, gera realmente a dúvida. E o profissional de medicina, ele se preocupa mesmo e deve se preocupar, né? Ele deve seguir as regras da sua profissão. As resoluções, elas estão bastante em consonância com a realidade social brasileira, até porque modificar uma lei é muito difícil, né, no nosso país. É bastante demorado, bastante moroso, mas as resoluções vêm fazendo um papel super importante, né? E elas, de fato, vêm em consonância com os princípios bioéticos, mas essa aqui realmente trouxe a dúvida, né? Então, acabou acarretando uma limitação na autonomia do profissional de medicina, né? Que é quem tem o conhecimento aí para o uso, né? Para a prescrição do paciente. E a autonomia, lembrando, é uma via de mão dupla, né? À medida em que o paciente também tem condições de se expressar, de se posicionar. Também ela trouxe ali uma norma limitando cursos e palestras, né, a ambiente científico, o que eu acho também bastante complicado isso, porque você também limita esse profissional que tem o conhecimento de levar um conhecimento científico para toda a população, né, de abrir para toda a população. E também, se você der uma olhadinha, ali na bibliografia você não encontra referências relacionadas a esse tema, né, recentes. A mais próxima é 7 anos para trás, né, e teve muita publicação científica ultimamente com o uso... Ou seja, se basearam no quê, né? Exatamente. Então, eu acredito que com essa suspensão, a abertura para uma consulta pública, ela vem em consonância aí com o que deve ser feito em relação a esse estudo, né? Ô Paulo, em relação à Anvisa, ela autoriza a comercialização do canabidiol. E o Conselho Federal de Medicina veio, então, falando que não seria adequado. Qual que sobrepõe?
É o que eu ia perguntar, hierarquicamente ali, né? Quem manda? Eu entendo que o médico está amparado para prescrever. Ele pode continuar prescrevendo, principalmente agora, depois dessa suspensão. Então, a gente tem 2 resoluções da Anvisa, que são super importantes, né, que dão respaldo a esse profissional, assim como a lei do ato médico, né, também respalda esse profissional pela autonomia que ela proporciona, porque ele detém o conhecimento científico, né? Então, não vejo problema algum dos médicos continuarem a prescrever, né, até que venha uma nova resolução e, de fato, é o que vai acontecer. Bom, a gente viu até a questão da autonomia, a polêmica da cloroquina lá, né? Todos os cientistas falando que não serve, mas o médico tem autonomia, e a gente viu, então o médico tem essa autonomia. Inclusive com resolução do CFM, né, dando essa autonomia ao profissional de medicina em relação à cloroquina, né? Existe legislação envolvendo o canabidiol nas leis brasileiras ou é tudo por resolução? Essa é a grande polêmica do uso do canabidiol, né? Porque é uma questão cultural, né, a proibição. E proibição por lei, todos nós sabemos, né, que tem uma substância que contém esse princípio ativo, né? E também há muito desentendimento, né, em relação ao princípio ativo, né? Então, a legislação ela é contrária, né? Em que sentido? No sentido de não se poder fazer uso recreativo, né, da substância. Tem um preconceito. Quando o Rafa começou a tomar, que foi há 2 anos atrás, a gente percebia um preconceito em relação ao uso medicinal do canabidiol. Então, há uma confusão da parte recreativa e o que ele usa não tem o THC, né? Só tem o CBD, então não tem propriedade alucinógena nenhuma. Mas eu acho que ainda... O que é compreensível, sendo sincero, porque vem de uma base cultural muito forte, mas é uma coisa que tem que ser revista. O medicamento que a senhora utiliza no Rafael, ele é manipulado? Ele é já um medicamento pronto da indústria? A psiquiatra dele, né, que começou o tratamento, ela é especialista em canabidiol, e ela só recomenda o que é industrializado. Então, a gente não manipula e não compra, né, a gente compra na farmácia mesmo, numa indústria farmacêutica. Que garante um padrão. Que garante o padrão de 0% de THC, porque no caso do Rafael do autismo, o THC não é indicado, é só o CBD, porque essa parte da ansiedade dele, da parte, a parte emocional, o que ele melhorou bastante, que ele não falou, mas ele tinha um déficit muito grande na parte social. Isso é verdade. Então, ele conseguiu voltar para a escola, que ele estava 2 anos parado. Agora, ele vai fazer faculdade. Então, nessa parte, eu acho que o canabidiol ele tem um efeito benéfico. Ele não é milagroso, ele é associado a outras medicações do Rafael, mas ele ajuda nessa interação social que o Rafael era bem prejudicado. Posso dar um adendo, rapidão? Tá tão bem que tá falando ao vivo aqui com a gente. Então, jamais ele falaria ao vivo aqui. Olha... Não existe essa coisa de medicamento milagroso. Os medicamentos, eles são ferramentas. Uma coisa que é importante é você conhecer suas ferramentas também. Como ela disse, a gente tem que ver de onde você consegue seus produtos, onde você consegue... Mas não, um medicamento sozinho não vai resolver todos os problemas da sua vida. Toda ferramenta precisa de um usuário para poder ter essa força para conseguir passar dessas situações. Então é como se os medicamentos eles criassem pontos que antes não existiam, mas você que vai ter que passar por elas. Depende da própria pessoa também. Depende da própria pessoa. Dá um empurrãozinho ali, né? Uhum. Doutor, a questão agora dessa consulta, como é que funciona? Pode vir uma nova resolução? Não dá para saber, mas aí o que o senhor acredita? Eu acredito que virá uma nova resolução, sim, agora construída com mais técnica, né? E voltada a se inserir a possibilidade do uso, né, de forma restrita, com conhecimento técnico, né, conhecimento científico, porque é o que a doutora Heloísa falou, né, esse preconceito é muito grande. A gente está diante de uma substância que, na cabeça da população, de uma hora para outra, passou a ser benéfica, em sendo maléfica, trazia, remédio, né? Exatamente, trazia muitos prejuízos, né, em relação ao uso indiscriminado, etc. e tal. Isso é fato também, né? Muitas famílias aí sofrem, né, com a questão, mas todos nós sabemos que não é só o uso dessa substância que leva, né,
as pessoas a criarem uma certa dependência, desenvolverem uma certa dependência, né? Mas é fato também que o uso controlado, de maneira científica, prescrito por profissionais que têm essa capacidade, essa formação, né? Sem dúvida nenhuma, está trazendo muitos benefícios, né? Eu também tenho colegas que têm filhos que precisam fazer uso e começaram a fazer o uso, né? E isso é muito bom. A gente espera que se possa facilitar esse acesso de alguma forma em relação a valores, principalmente, né? Porque é tudo muito caro, de modo que se faça uso consciente, né? Da substância e acabe incluindo, né? Acho que essa é a palavra, né? A inclusão, né? Como o Rafael mesmo citou, né? A inclusão de pessoas que antes, né, não tinham condições, não se achavam em condições, né, de viver uma vida normal. Eu tive muita dificuldade quando ele começou o tratamento, por eu estar nessa área da saúde, eu pesquisei muito, Fernando. Eu fiz um levantamento no PubMed, em artigos científicos, para ver o que tinha, os efeitos colaterais que poderia dar nele, principalmente foi quando começou o uso do canabidiol. E a gente percebe, sim, tem um gap, tem uma falha ali de artigos científicos usando o canabidiol, artigos robustos, duplo cego, randomizado, na literatura internacional ou nacional. Então, eu até conversei com um pesquisador de São Paulo que trabalha com o canabidiol da USP, e ele me falou que a dificuldade em estar fazendo os trabalhos clínicos com o canabidiol é que uns usam uma concentração, ou não tem uma padronização. E ainda... E aí tem também uma versão com o THC, tem algumas coisas que se utilizam algumas uma doenças, dosagem. esclerose múltipla, por exemplo, o THC é importante numa quantidade bem pequena em relação ao CBD. Então, tem essa dificuldade ainda, mas tem um grupo israelense que estuda muito o canabidiol em autista. Então, eles fizeram a última pesquisa que 87% de os autistas que utilizaram o CBD, eles tiveram significativamente uma melhora da parte que eu te falei, que é emocional, e a parte da ansiedade, e no relacionamento. Que eles têm essa dificuldade. O que o Rafael toma é o óleo, é comprimido? É o óleo. Ele toma o óleo. Olha, eu queria fazer também um adendo naquele comentário que você disse em relação entre a droga proibida que se tornou um medicamento salvador de vida, blá blá. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Um medicamento, como eu mencionei antes, ele é uma ferramenta. Toda ferramenta, ela pode ser usada para meios positivos ou para negativos. Você não pode culpar uma ferramenta pela forma que ela é usada. Mas se ela tem o potencial para ajudar, então... Por que não usar, né? E as pesquisas falam também que o CBD, ele tem um limite que você pode usar. Então, o que a gente vê, que observa, é que se você usar acima do recomendado, por exemplo, ele aumenta a ansiedade. Então, você tem um limite, por isso que um médico é importante para estar prescrevendo. Tem que ter o medicamento que você está usando não pode ser um medicamento que não tem essa autorização, porque ele tem um score ali que acima daquilo é ruim. Então, você tem que saber a dosagem certinha. Então, o médico acompanhando é fundamental. Tem que ter aquele ditado, né? O que diferencia o veneno do medicamento é a dose. É a dose. A dose é muito importante. Sim. Tem que ter um monitoramento, tem que ter um embasamento científico, você tem que ter essa noção de que é uma droga, então é um medicamento, então, como você disse, pode se tornar um veneno se você não souber como usar, então tem que ter toda uma orientação primeiro, mas também não significa que não deve ser usado. Doutora, na FAMERP, como esse tema é tratado? Existem pesquisas sobre o canabidiol aqui na FAMERP, em Rio Preto, onde a senhora atua? Alexandre, com o canabidiol, não. Eu comecei uma pesquisa, depois do Rafael, até então, minha parte, a gente trabalha com transplante, terapia celular, nunca foi minha linha de pesquisa o autismo. Mas eu comecei um trabalho com o professor Moacir Godoy, cardiologista, e a doutora Simone Seco, psiquiatra.
que a gente está fazendo não é com o uso do canabidiol, mas é com o autista. A gente usa a variabilidade da frequência cardíaca para medir o sistema nervoso autonômico desses pacientes. Então, o que nós fizemos? A gente, na literatura, fala que os autistas, eles têm o sistema nervoso simpático deles exacerbado. E o parasimpático, que é o que freia, ele está reduzido. Então, por isso que tudo no autista seria muito. O gosto muito, o cheiro muito, porque o simpático, que é aquele sistema nervoso da luta e fuga, ele estaria lá em cima. Então, nós temos 50 autistas que nós fizemos, colocar um reloginho, que é o chama polar, e a gente mede através da frequência da variabilidade cardíaca, quer dizer, do coração, a gente consegue medir como está o sistema nervoso desses pacientes autistas. E como a gente não publicou ainda esse trabalho, a gente quer aumentar o número de autistas, né, o N, nós observamos que sim, o sistema nervoso simpático deles, eles realmente estão aumentados em relação aos neurotípicos, a quem não tem o autismo, que nós usamos como controle. E onde entra o canabidiol? A gente queria continuar essa pesquisa utilizando agora o canabidiol para ver se ele vai ter alguma regulação desse sistema nervoso do autista. Vai aumentar um pouquinho o parasimpático e diminuir o simpático para ter um equilíbrio. Quanto maior a variabilidade da frequência cardíaca, nós todos temos, mais você consegue lidar com situações de estresse, com situações difíceis, você consegue ter aquele jogo de cintura com o equilíbrio do sistema nervoso. E eu percebi isso em casa, que o Rafael, com uma coisinha pequena, era uma coisa gigantesca. Então, e eu percebi também que com o canabidiol, eu achei que esse equilíbrio melhorou muito. Ele já não tem mais tanta... essa diferença do simpático do parasimpático, observando, eu até fiz o exame nele. Então, seria uma próxima pesquisa, começar o tratamento usando essa variabilidade para avaliar esses pacientes. Aí a senhora estava até me dizendo ali, antes da gente começar, a dificuldade de voluntários, né? Como muito, é que Alexandre. isso? A gente está com muita dificuldade, a gente só conseguiu 50 pacientes aqui. Eu vou expandir essa pesquisa com amigos de Ribeirão, de outras cidades, para ver se eu consigo ampliar, porque quanto, lógico, mais pacientes, um N maior, mais robusta fica a pesquisa e mais credibilidade, né, para a gente publicar isso no periódico internacional. Então, sim, a gente quer continuar, a gente precisa. Eu fiz um folder, coloquei nas mídias sociais, mas mesmo assim, nós temos ainda algumas restrições, acho, dos familiares, de estar indicando esses pacientes. Eu fui em muitas clínicas de autismo, para ver se a gente conseguir. Tem essa resistência da própria família ainda. Eu acho que ainda tem. E o exame é indolor, é 15 minutos, é só colocar o polar e a gente já... Todo o exame é feito via software. Então, a gente só mede e vai direto para o computador, que é a linha de pesquisa do professor Moacir, que ele é renomado aqui, muito conhecido na região, que faria, então, essa parte da análise. Eu já participei de certos grupos de pessoas com autismo e tal, e o que eu percebo muitas vezes é que nas famílias, ou elas tendem a ser muito superprotetoras, o que é bem compreensível na realidade, ou que às vezes elas tentam, sei lá, ter um pouco de medo dessas pesquisas por algum outro motivo e tal, mas a realidade é que isso acaba se tratando meio que de um assunto que ainda é um tabu na nossa sociedade, que não deveria ser. Sem dúvida. Doutor, como é que funciona na ética, no direito ético aí, essa questão de pesquisas envolvendo substâncias que ainda não se tem uma clareza, enfim, dos efeitos? O caso do THC aí, do CBD. Então, você sabe que eu tive no congresso do CFM em 2019, antes da pandemia, né? E a palestra que mais causou lá foi exatamente essa relacionada ao uso do canabidiol, né? E desde 2014 já existe uma resolução, né, regulando o uso do canabidiol, que é bastante restritiva também, né? E isso me fez pensar no seguinte: por que tanta preocupação assim, né? Se é algo que está trazendo um benefício à saúde dessas pessoas, né? Que possuem esse tipo de espectro, etc. e tal.
Então, a gente fica pensando, né, se tem alguma coisa por trás disso, algum interesse econômico relacionado ao medicamento, à sua Lobby, fabricação, lobby, etc. e tal, né? E a gente não pode descartar nada disso, né, Gama? Aqui no Brasil a gente não pode descartar nada disso, né? E, na verdade, em qualquer lugar do mundo, né? Mas, relativamente à questão ética, né, o CONEP, ele regula, obviamente, o desenvolvimento de pesquisas, né, por meio das resoluções existentes, através dos comitês de ética em pesquisa em todos os centros de estudo, né? E aqui não é diferente. Em São José do Rio Preto, eu, o doutor Heloísa, a gente compõe lá o comitê de ética em pesquisa da FAMERP, né? É um trabalho muito sério, né? Uma análise feita por profissionais com uma pluralidade muito grande, porque são profissionais que vão analisar em todos os aspectos as questões éticas que envolvem a pesquisa com seres humanos, né? Então, há documentos obrigatórios, como, por exemplo, o termo de consentimento livre esclarecido, né? O termo de assentimento, no caso de menores de idade. Então, há toda uma documentação, há toda uma análise que é feita e, portanto, quando se chega a algum resultado de uma pesquisa, né, é preciso esclarecer à população que tudo isso foi feito com muito cuidado, né? Ambiente controlado, né? Exatamente, com muito cuidado e certamente esses resultados são super importantes, né, para que a medicina avance, para que a biologia, enfim, todas as áreas relacionadas aí a se tratar o ser humano, né, a se tratar o paciente, ela acaba se desenvolvendo e é só por aí mesmo, né, que a gente vai ter alguma credibilidade, porque a gente vê aí muita coisa que é oferecida, né, principalmente hoje na internet, né, mas isso é uma preocupação muito grande, né, porque a gente não sabe o que tem por trás disso. Então, é preciso sempre confiar na ciência, né, por meio dos profissionais e não buscar qualquer coisa aí para tentar resolver a sua situação, né? Eu queria que vocês falassem também de recentes decisões. A doutora até falou que não utiliza o manipulado, né? Recentes decisões que, inclusive, autorizaram farmácias de manipulação a importar a matéria-prima para a produção do óleo. Legalmente, isso, enfim, como que funciona? E, cientificamente, doutora, se tem algum risco dessa manipulação, enfim, por farmácias aí? A cannabis ela é proibida o cultivo dela aqui no Brasil. Então, de qualquer forma, a matéria-prima ela é importada, né? Então, eu não sei te responder como que é a manipulação desse medicamento, já que a psiquiatra especialista no canabidiol, em relação ao Rafael, ela recomenda o uso, porque o canabidiol ele tem mais de 80 substâncias. Na verdade, a cannabis, Sim. 80 substâncias nela que fazem parte, né, do uso. Então, você conseguir Isolar, né? isolar só o CBD, a que eu compro é 0% de THC, não é barato. Então, eu acho assim que tem que ter parcimônia, né, para estar fazendo essa utilização, mas entendo que sim, devem ter farmácias que têm todo esse aparato para conseguir, né? esse cuidado para conseguir fazer a medicação de uma forma correta, sim. Queria que o doutor falasse, só completando também, decisões judiciais que têm autorizado pacientes aí a plantar, a fazer o cultivo da cannabis para produção própria ali. Como que isso... É isso que eu ia dizer. Como existe essa questão cultural envolvendo, né, o uso, a proibição do uso, inclusive caracteriza crime, né, o uso recreativo, nós sabemos disso, ainda, né, caracteriza crime. Eu vejo que a única solução é partir para uma liberação, né? E eu vejo que a comunidade científica e também a comunidade jurídica vem justificando nesse sentido, né? Vem entendendo dessa forma. Vejo que o próximo passo será, sim, a liberação, como em muitos outros países já aconteceu, Portugal, Uruguai, né? Colômbia, Estados Unidos, que é um dos tantos outros mais países, né? Os conservadores próprios aí. Estados Unidos, né? Alguns estados norte-americanos, né? A grande maioria deles, né? tem essa autorização. Porque o controle desse uso é que vai trazer uma segurança maior, né, para a população. Da forma como está, a gente vive uma hipocrisia, né, relacionada à apreensão
né? Porque hoje, em qualquer esquina você encontra para comprar, né? Então, a proibição ela vai possibilitar a regulação, né? E é o que está acontecendo em relação à medicação, né? E não ao produto em si, né? Mas à substância em si, mas à medicação, a substância relacionada à medicação, né? Então, eu vejo que é por aí. Eu acho que com a liberação, né, do uso de forma controlada, não sei se estamos preparados para isso ainda, não sei se a sociedade está preparada para isso ainda também, né? Tudo é muito deficiente quando se fala em matéria de Estado, né? Políticas públicas relacionadas principalmente à educação, à saúde e à segurança, a gente sabe que ainda precisam ser muito desenvolvidas, ainda precisam ser implementadas, precisam ser transformadas em políticas de Estado, né? Porque cada um que entra e sai implementa a sua forma e isso também gera uma insegurança jurídica muito grande e está sobrando tudo para o judiciário, né? Então, decisões judiciais isoladas, né, que acabam entendendo de uma forma ou de outra, né, de certa forma tem o seu papel, né, e acaba por autorizar, né, o indivíduo a plantar para poder consumir. E eu vejo que tudo isso vem para pressionar realmente o legislativo, né, a trazer esse tema à discussão. Esse é o grande problema hoje no nosso país, né? Um legislativo omisso, um legislativo que não se preocupa, e eu estou falando em nível federal, né? Não se preocupa com essas questões. Os grandes temas do Exatamente, país os grandes aí, né? temas, né? Temas reticentes. E isso vem fazendo com que o Conselho Federal de Medicina venha regular isso de alguma forma, né? A Anvisa, enfim, conselhos de classe, né? Que têm uma facilidade maior e que têm o conhecimento científico, acabam tomando esse papel, né? Então, essa discussão ela precisa acontecer, ela precisa chegar, né, no Legislativo Federal e a gente precisa se preocupar um pouco mais com isso, né? Isso que o senhor falou cai naquela coisa dos congressistas reclamando que o Supremo está subtraindo poderes e legislando demais. Mas na hora que você tem um Congresso omisso em temas, alguém tem que decidir, né? Aí... Exatamente, é o que a gente chama de ativismo judicial, né? Que em muitas das situações não deveria receber esse tema pejorativo, né, ou essa classificação pejorativa, porque, de fato, né, essa lentidão do Congresso Nacional em decidir algumas questões vem exigindo do Judiciário, que é a última trincheira, né, um posicionamento. Então, nada mais natural que uma pessoa que entenda que deve fazer uso desse tipo de substância ingresse e busque em juízo uma decisão, né, para estar respaldada, porque, queira ou não, a utilização é proibida, né? Então, ela vai buscar uma decisão judicial para estar amparada, para poder fazer uso. E aqui, no caso, fica bastante clara e é bastante lógica, por isso que eu não entendi tanta discussão, né, no Congresso lá do CFM, que a substância, como já foi comentado aqui, né, ela é benéfica, né, se utilizada da forma correta, né? Então, sim, não dá para entender, né? E, além disso, Paulo, tanto de fitoterápico que a gente vê, porque ele é considerado um fitoterápico, em farmácias vendendo vários que a gente sabe. E aqueles não anúncios de 011 1406 lá, esses negócios que vende emagreça em 3 dias, olhos, vai saber o que tem naquilo ali. E não tem polêmica sobre isso. A parte também de, por exemplo, a parte do esporte, nós temos as beterrabas, que é o nitrato, e a gente tem pesquisa sobre isso também. Você vê que na literatura tem super poucos trabalhos, e isso é vendido em farmácias normais. Então, por que tanta polêmica em cima do canabidiol? Eu acho que justamente o motivo de não ter muita polêmica em cima das outras coisas é o fato de ser um tabu. Então, as pessoas evitam de falar sobre. Mas é uma coisa que tem que ser falada, porque é uma coisa que existe. E não tem como... A Carol, quando esteve aqui na segunda, até falou, se eu não puder dar o CBD, eu vou dar o quê? Eu vou entupir meu filho de Rivotril, de diazepam, né? Exatamente. Exatamente. Bom, acho que é isso, né, gente? Doutor, quer completar alguma coisa? Doutor Paulo Yunes, coordenador da Comissão de Direito Médico da OAB Rio Preto e membro do Comitê de Ética da FAMERP. Quero agradecer, doutor. Quiser falar mais alguma coisa? Não, agradeço só o convite e a gente espera que
esse tipo de polêmica, né, venha para acrescentar mesmo. É o que a gente espera, e que o CFM, né, consiga agremiar, analisar, interpretar tudo que for enviado a ele aí nesse tempo, até dia 23 de dezembro, né, para conseguir desenvolver uma resolução que esteja mais em consonância, né, com os princípios bioéticos, né, e também com a necessidade, né, de trazer uma segurança jurídica para esse profissional de medicina que vai continuar, né, de alguma forma prescrevendo, porque está vendo que está fazendo um bom efeito, né, que está trazendo qualidade de vida, enfim, está até trazendo e proporcionando uma inclusão, né, dessas pessoas que, de certa forma, se encontravam no anonimato, né? E que o Congresso agora que vai assumir defina de uma vez por todas regras claras para o jogo, até para evitar que em Rio Preto a gente teve uma farmácia que foi na justiça, conseguiu dar autorização para importar e manipular. Uma outra farmácia caiu na vara do lado, a justiça barrou e fala, ué, Sem dúvida. E até deixar uma sugestão aqui para a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, né, que tem a Comissão da Saúde aí, fazer uma audiência pública relacionada ao tema, né? Acho que é bastante interessante. A gente tem uma faculdade de medicina aqui, aliás, 3 faculdades, né? Tem profissionais aqui do mais alto nível. Sim. Acho que é super importante uma audiência pública, né? Podendo sair daí algum tipo de sugestão, né? Para ser inclusa aí nessa nova resolução. E ouvir as pessoas, né? Aqui Exatamente. a gente tenta, mas aqui ouve 1, 2, uma audiência, você consegue ter um espectro maior. Sem dúvida. Doutor, obrigado. Doutora Heloísa Cristina Caldas, pesquisadora da FAMERP, a mãe do Rafael. Obrigado. Se quiser Obrigada, falar Alexandre. alguma coisa. Ok. Nós temos que nós não podemos ir na contramão do mundo em relação à utilização do canabidiol, é um retrocesso. Então, eu agradeço essa oportunidade que você nos deu para estar aqui conversando com você e acho o que o Dr. Paulo falou é essencial. Nós temos isso daqui, é muito gratificante esse momento que a gente tem para conversar sobre assuntos tão importantes. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, doutora. Rafa, fica à vontade, fala o que você quiser aí para as câmeras. Ó. Certo, então eu acho que esse assunto dessa audiência é extremamente válido. O que é mais importante para você saber nesses momentos de que você está introduzindo um medicamento novo na sua vida e você não sabe exatamente do que se trata, é você se informar. É você saber também das fontes confiáveis para onde você vai adquirir essa informação. Porque a diferença entre informação e desinformação é a fonte. Então, isso é extremamente importante, extremamente válido e acho que vai ajudar muita gente que tem muito medo de começar com um novo medicamento. Bom, é isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais à noite, depois da propaganda eleitoral gratuita, e também amanhã, às 7 horas da manhã. Lembrando que desde já o programa fica disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E que você pode mandar mensagens aqui para a gente com sugestões de pauta, entrevistas, reportagens para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela. E, como já falamos aqui, todas as informações, aí, projetos em tramitação, você encontra no nosso site, o riopreto.sp.leg.br, e também no nosso aplicativo Processo Legislativo Digital. Só procurar na loja do seu celular lá, baixar, que você tem a Câmara de Rio Preto na palma da sua mão. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 28, é feriado por conta do Dia do Servidor, então a gente volta na segunda-feira e, lembrando, bom voto domingo, vote com consciência, não se deixe levar por fake news, mentiras, principalmente espalhadas aí pelo WhatsApp, pesquise bem qualquer informação que você receber no seu celular, aí no seu WhatsApp, né? Não deixa se enganar, não. Busca a fonte da informação. É isso aí, gente. O programa teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno e Oséia Santos, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto e do Israel Heleno de Castro. É isso aí, gente. Obrigado. Bom voto domingo.